autoria da Bíblia, conforme está no texto, diz o seguinte, ó. Com respeito à autoria da Bíblia, uma das primeiras dificuldades reside em saber quem é ou quem são seus autores. Somente Deus ou Deus e o homem, onde ele vai começar a discutir aqui as teorias que são levantadas em relação a esse aspecto, né, da questão da autoria do texto sagrado. E aí ele vai falar da dupla autoria, defender a dupla autoria, e vai passar uma noção aqui do sensus plenior, que a gente vai analisar aqui. Ele vai colocar argumentos a favor e contra, e aí segue para teorias da inspiração. Então, quando ele fala de autoria, dupla autoria, o que ele diz? Os teólogos ortodoxos, então a gente já vê aqui uma linha conservadora, né? Uma linha conservadora ortodoxa. Os teólogos ortodoxos afirmam que a Bíblia resultou do esforço confluente de dois autores, o humano e o divino. A produção do texto sagrado e divinamente inspirado fluiu da ação divina junto com a ação humana. Então, com essa postura que ele está tomando aqui, ele inegavelmente já parte de um pressuposto da participação direta de uma entidade superior, né, de Deus, né, do Senhor, de fato como participante, não somente como um sócio, mas sim como alguém que está dirigindo todo o processo. Então, a autoria dupla, temos o homem como instrumento e temos Deus como aquele que está utilizando-se, valendo-se, né, desse instrumento humano para a autoria do texto divino. Aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que existe também algumas variações. Quando alguns dizem que a participação humana é mínima, e aí chegamos até ao ditado verbal, né, como Deus está ditando cada palavra, que será colocada no cânon. E outro que a participação humana é um pouco mais ampla, e aí temos conceitos, por exemplo, no qual você tem a inspiração conceitual de Strong, você tem outros conceitos de inspiração de ideias apenas. Então, uns entendem, Deus revelou a palavra e a pessoa colocou esta palavra, registrou essa palavra de acordo com a sua linguagem. O outro diz, não, Deus não inspirou a palavra, as palavras especificamente, mas Deus revelou as suas intenções. Então Deus disse, olha, a intenção é falar acerca disso. E aí, uma vez que o homem está norteado por essa intenção revelada de Deus a ele, e aí entra o conteúdo da revelação, tá certo? Então houve a revelação, a inspiração para que essa pessoa capture essa revelação de Deus e traduza em letras humanas. E aí teríamos uma participação maior do homem. Inclusive isso justificaria as variações textuais. Porque isso aí está dentro da autoria dupla e seria aqui, conforme Esdras vai nos dizer no livro dele, seria uma revelação especial. Tem uma revelação geral que é aquilo que Deus apresenta através da natureza, né? Então você diz, olha, Deus existe, tanto que existe a natureza, a criação, né, que fala acerca de Deus. Isso é uma revelação geral. Ou uma revelação especial. Uma revelação especial seria, Deus está dizendo a você aquilo que ele quer que seja comunicado. Então Deus revelou uma profecia a Isaías. Então, profecia contra a Assíria. E aí Deus vai trazendo ao profeta tudo aquilo que ele quer que seja dito contra a Assíria. E uma vez que aquilo está na mente do profeta, será colocado em letras. E aí o profeta participa nessa hora de registrar aquilo como escrito. E aí temos uma participação máxima quando Deus revela especificamente. E uma participação quase total de Deus, né? E uma participação mais equilibrada, aumentando a interação do homem, quando Deus revelaria apenas um conceito. Então Deus fala, olha, vamos falar acerca de justiça. Aí o Senhor inspira o homem para ele trazer uma conceituação correta acerca da justiça, mas na linguagem dele. Então teríamos aí com esta linguagem do homem sendo colocada no texto, o homem tendo essa liberdade de falar com as suas palavras, da sua maneira, temos uma participação maior do homem, né? E teremos então uma justificação para as variações textuais, textos de diferentes formas. Deixa eu fechar aqui. As diferentes concepções. Uns acreditam que o mais dentro da linha conservadora, que já
admite a dupla autoria, existe participação de Deus e do homem. Uns entendem que a participação de Deus é quase 100%, que ele ditou cada palavra, e outros entendem que Deus, na verdade, revelou não cada palavra, mas seus conceitos. Aí trouxe uma inspiração, Pai do Senhor, para que eu pudesse registrar aquilo conforme aquilo que Deus queria que fosse registrado, mas na sua linguagem, na sua própria forma de falar. Então, um judeu da época de Moisés, né, um israelita, hebreu, da época de Moisés, escreve dessa maneira. Um da época de Esdras escreve de outra maneira, uma vez que ele teve contato com outras culturas. Uma cosmovisão diferente, né? Moisés tem uma cosmovisão, aquele tem uma outra e um pouco mais... Porque a Bíblia foi ditada palavra por palavra? Palavra por palavra. Não, cada palavra que está ali foi revelada por Deus e a pessoa simplesmente era uma caneta na mão de Deus. Que o homem era só um instrumento. Então, alguns textos você até... já vai tão aceita, né? Olha, é uma coisa mais radical. Agora, existem alguns textos que justificam, de fato, essa posição. Tem textos que são ditado verbal mesmo. Página 22, viu? 22. Mas, de vocês é 26, é verdade. 26 para vocês. E tem alguns textos que são ditado verbal. Mas o problema é, toda a Bíblia é ditado verbal, que é uma linha conservadora ultra radical, para tentar supervalorizar a autoridade bíblica, acabam apelando ao excesso. E quando você apela ao excesso, você vai tentar justificar aquele seu argumento de diversas maneiras, inclusive com distorções. Olha só que coisa, né, mais arriscada, assim, que armadilha. Para você tentar supervalorizar o texto da Escritura, você afirma uma doutrina, tá certo? Que vai tentar justificar o ditado verbal integral de toda a Bíblia, só que quando isso não se justificar na leitura do texto, por causa das variações, você vai tentar encontrar ali formas de distorcer alguns textos ou supervalorizar alguns versículos para poder justificar essa teoria do ditado verbal. Então, o ditado verbal não justificaria porque há textos com tendências tão diferentes. Você tem um decálogo, que é lei, né, especificamente. Você tem um Levítico, que são leis cerimoniais, né? Então, todo aquele texto burocrático, né, que fala de regras, maneira de sacrifício, maneiras, né, de liturgia e tal. Aí você vai para um outro lugar, você tem um Cântico dos Cânticos, que é um livro fala de amor, um texto romântico, um texto lírico. Então, são assim variações muito grandes à vista, né, que estão diante de nossos olhos e que não são justificadas pelo ditado verbal. Então, o ditado verbal, ele existe, ele está presente na Escritura, mas ele não justifica toda a Escritura. A Escritura tem elementos de ditado verbal, no qual Deus ditou as palavras e o autor registrou como Deus ditou. Mas a Escritura também tem textos que são, na verdade, um autor inspirado por Deus, tá certo? Orientado pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas que se incumbiu de capturar os eventos do seu contexto e construir uma narrativa que ia comunicar às gerações futuras os eventos tal qual aconteceram. Você tem os cronistas da época dos reis de Israel, por exemplo. Tá? Os cronistas, que inclusive os livros, né, de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, apontam até alguns nomes, e como isso aqui estava no livro de Jazar, isso aqui estava no livro dos justos, isso aqui estava no livro lá de não sei quem. Então você tem e os profetas escriturísticos também, Gade, né, que foi um deles, e os profetas que estão presentes na Escritura, Isaías, Jeremias, né, Daniel. Então você tem esses profetas que têm os seus livros que são tipicamente, né, especificamente proféticos, e você também tem uma participação deles nas cortes dos reis, e você tem alguns deles que trabalharam de fato como cronistas reais, como Gade, que era profeta, mas também era cronista do palácio, e legou narrativas acerca daquilo que aconteceu, o cotidiano da vida de Israel. E aquelas narrativas, acreditamos que o Espírito Santo de Deus inspirou para que ele pudesse capturar aquilo que é relevante. Mas não necessariamente o Espírito Santo ditou aquilo que ele ia escrever, porque o elemento que estava alimentando a sua narrativa textual são os fatos. Então, aquilo que estava acontecendo diante dele, e isso estava ditando para ele. A inspiração não estava no ditado, a inspiração estava na captura. Quando você está observando o que é relevante daqui para que seja registrado e comunicado às gerações futuras.
é tão presente